Taurino, seja muito bem-vindo, você que é de Touro ou você que tem ascendente em Touro. Vamos aqui para uma das previsões mais esperadas, as previsões para o ano de 2026, um ano em que o planeta regente é Marte. Inclusive, aconselho você assistir o vídeo em que eu estou explicando para você tudo que você precisa saber do planeta Marte, tá bom? Porque aquele vídeo vai de alguma forma ajudá-lo a inclusive desenvolver o que eu vou dizer para você, porque aqui é um vídeo direcionado exclusivamente para você que é de Touro e para você que tem ascendente em Touro, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga. Estou aqui a cada 15 dias trazendo para vocês as previsões da lunação, da lua cheia, ajudando você a aplicar a astrologia de uma maneira inteligente no seu dia a dia. Então, se você gosta de astrologia, quer ficar antenado, então já convido que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, curta, compartilhe e seja muito bem-vindo, tá bom? E eu quero também mencionar para vocês o seguinte: o ano novo astrológico, ele começa quando o Sol ingressa em Áries. O primeiro ingresso, assim que o Sol ingressa em Áries, é quando de fato inicia o ano novo astrológico. Então, acalme teu coração. Vocês estão recebendo essa previsão com muita antecedência, tá bom? É natural a gente querer já ir lá em novembro, dezembro, receber as previsões, porque a gente entende que acabou o ano, acabou, vai começar outro, mas astrologicamente começa lá no dia 20 de março, exatamente 11 horas e 45 minutos, quando o Sol ingressa no signo de Áries. É óbvio que, como é um ritmo, né? Tudo é um ritmo, a gente já está se despedindo da regência anterior para entrar na próxima regência, que é a regência de Marte, tá bom? E o planeta Marte, ele é um planeta que vem nos pedindo autodesenvolvimento, alta performance. Então, vamos entender como tudo isso vai te impactar. Vocês vão me ver olhando aqui de ladinho, porque o gráfico tá aqui, tá bom? Eu coloquei 3 tópicos aqui para você, para ficar claro e objetivo que eu tenho para passar. O primeiro é o ponto forte de desenvolvimento, que é onde você vai ter Marte no teu mapa, tá? Então, Taurino, eu tenho uma boa notícia, porque agora parece que esse projeto de vida vai dar certo aí, tá? Porque vocês passaram aí por alguns 2 anos, 3 anos, em que você pode ter tentado e ter falhado e passou por alguns obstáculos envolvendo o desenvolvimento dos seus projetos. Mas agora com Marte que é um planeta impulsionador, ele vai impulsionar suas metas com foco no desenvolvimento em grupo, projetos, ideias que você vai retirar da gaveta ou que você até já retirou, mas estava ali meio empacado, meio estagnado. Você vai observar que o ano de 2026, esse projeto, ele vai tomar uma velocidade maior, um volume, uma maior aí, gerando para você excelentes resultados, tá bom? Essa posição que faz um aspecto auspicioso com o planeta Júpiter, ele está ajudando demais a você estudar, aos estudos, tá bom? Então, para taurinos que desejam estudar ou aplicar o conhecimento que já possui, viajar, tá? É um ano para você planejar viagens para participar de eventos, participar de congressos,
viagens que de alguma forma pode estimular o teu conhecimento, estimular a tua comunicação, tá? Inclusive se na tua área profissional você é uma pessoa que treina pessoas, gente, esse ano vai ser incrível para você, porque é um ano que você pode ser muito solicitado, viajar para treinar pessoas ou ir para determinadas áreas, transitar em determinadas áreas da tua empresa ou da tua carreira, do local que você trabalha, tá? Então é um ano que é muito estimulante, é um ano que você vai conhecer muita gente. Aqui fala muito das relações interpessoais e também as relações de amizade, tá? Então o planeta Marte ele vai fazer com que você conheça mais pessoas e que muito das pessoas com quem você vai esbarrar no ano de 2026, principalmente no primeiro semestre, serão pessoas que podem se tornar seus amigos, ser pessoas que você vai falar assim, não, eu quero ter essa pessoa aí comigo, quero que essa pessoa esteja comigo na minha vida, gosto dela, pensamos da mesma maneira. Então é um ano muito interessante, visto por esse ângulo e visto também por aquelas pessoas que querem de alguma forma adquirir conhecimento e cultura, tá? Porque aqui se você quer fazer um intercâmbio, se você está se preparando para um intercâmbio no ano de 2026, é um ano muito positivo para que você desenvolva esse intercâmbio, ou para que você planeje, ou para que você esteja ali de alguma forma atuante em alguma viagem, né? E aí já vai ficar agora voltando para o que eu já disse, congressos, eventos, treinamentos, tá? Então é um ano muito, muito bom, tá? O que mais que eu posso dizer desta tem uma coisa interessante aqui também. Se você de touro é uma pessoa que precisa de clientes, esse ano é o ano em que você provavelmente vai ter muitos clientes te procurando. Olha que legal, tá? A clientela vai aumentar. Então, o planeta Júpiter aqui te ajudando, impulsionando essa clientela, que também vem dizendo, touro, que seria interessantíssimo para você desenvolver as mídias, né? Hoje tudo, né? Tudo é o Instagram, tudo é mídia. Então pode ser um ano interessante para você aumentar os seus clientes, expondo mais o teu trabalho e se expondo um pouco mais nas redes sociais, tá bom? Então quem trabalha com clientela, espere porque este ano ele tá muito favorável para isso, tá? Ok. Então, é lógico que eu tô dizendo tudo isso, mas você precisa fazer a sua parte, tá bom? Fazer a sua parte aí, para que você receba tudo de bom, tudo de maravilhoso. Os aspectos bons, às vezes a gente se acomoda um pouco, mas aqui eu não vejo acomodação, não. Porque já faz um tempão que você está querendo desenvolver uma meta, ou ter mais amigos, ou desenvolver novos projetos, ou ficar melhor na empresa, na área que você atua. Então é um ano que você vai ter essa possibilidade, tá? Esteja aberto às oportunidades. Tudo isso muito, muito forte no primeiro semestre, com foco no mês de março. Ok, eu vou agora, touro, falar de um segundo tema importante, tá? Que são os desafios do ano de 2023, tá? Ai, gente, 2026, eu não acho que é o segundo signo que eu falo 2023, eu tô louca, é 2026, tá? 2026. Bom, então vamos lá. Touro, é o seguinte, vamos para esses desafios aqui. O seu desafio esse ano, eu acredito que é você fortalecer a tua vida material, tá? Primeiro, você vai ter oportunidade para ganhar mais dinheiro, tá muito interessante a prosperidade, o ganho material, né? Você realmente olhar para sua vocação, tá?
Inclusive, daqui a pouco eu quero me aprofundar um pouco mais na vocação. Mas, o que acontece? Aqui tem um projeto e é um projeto que você quer ter resultado financeiro. Você quer ter resultado com ele. Você vai ter resultado financeiro com esse projeto? Vai. Só que é uma luta. Mas, Paloma, você não acabou de dizer que está tudo aberto? Tá tudo aberto. A luta, que aqui de Marte, seria assim: talvez você tenha que. Você vai lidar com a concorrência. Pode ser que você se veja em cenários em que a competição ela é mais acirrada. Então, por exemplo, vamos imaginar que você é convidado a liderar uma área na empresa. Então, aqui está falando que você tem conhecimento, você tem competência, você vai crescer, tá? Só que ali você vê que aquele departamento é um departamento que tem muita competição, sabe? Você sente a energia de uma certa concorrência ali. Outro exemplo, vamos imaginar que você vai lançar um produto. E esse produto é um produto que ele é visado por muita gente. Então, ou pessoas querem o que você tem também. Pode ser, querem essa ideia, querem até roubar a sua ideia. Então, aqui é importante você entender e se preparar para isso, né? Bom, o que eu penso de concorrência tá lá no vídeo de Marte. Eu não vou me apegar muito aqui não, tá? Mas eu acho que é importante você não entrar nesta adrenalina, tá? Mas é importante você entender que isso existe no mercado e que por isso você tem que atuar no mercado com autenticidade, com sabedoria, para que você possa realmente fazer valer todo esse projeto lindo que está aqui, com esse conhecimento maravilhoso que você tem. É como se aqui você tivesse pronto para desenvolver uma ideia que tem tudo para dar certo. Só que vai ter a concorrência. Só que você vai ter que... outra coisa, tem que ter atitude. Quer ver uma coisa ter atitude? Vamos supor que você trabalha com... de repente você trabalha com uma prestação de um serviço, ou você tem uma empresa, e aí um cliente te procura, tá? Só que aí você demora para responder o e-mail. Pronto, já perdeu o cliente, entendeu? Então, Marte, ele vai pedir de você uma proatividade ali, sabe? É como se você tivesse que estar com todas as janelinhas prontas, né? Então eu já tenho que ir lá no e-mail, de repente já dar uma resposta, para depois eu entrar em contato com o cliente rapidamente, já para mostrar para a pessoa o caminho, as possibilidades, entendeu? Então, esse é um dos desafios. Vou falar de um segundo desafio ainda de dinheiro. Gente, esse ano, cuidado com a impulsividade material, tá? Porque é um ano que você pode gastar, vamos falar gastar, porque é gastar aqui, além do necessário. Pensa no investimento. Então, você vai ter que ter, e geralmente Touro, ele é um signo que geralmente vocês têm um feeling para negócio, vocês conseguem enxergar onde dá dinheiro, como que você pode gerenciar o dinheiro. Mas se você é uma pessoa impulsiva, imprudente com dinheiro, você vai ter que prestar atenção, porque esse ano você pode ser mais impulsivo e mais imprudente com dinheiro, tá? Inclusive, eu vou fazer uma provocação aqui para você pensar sobre isso. Qual é a sua relação com o dinheiro? Porque a tua relação com o dinheiro, ela vai ser de extrema importância para que você tenha resultado no que eu tô vendo aqui. E olha que você de Touro, já faz tempo que vocês estão esperando esse céu aqui, ó. Faz tempo. Então, acho que vocês já tiveram aí uns 3, 4 anos aí para poder amadurecer o dinheiro, entender que dinheiro é uma energia. Paloma, como assim dinheiro é energia? Dinheiro é uma energia. É uma energia, tá? Ele se materializa em algo concreto, mas como que você se coloca,
qual é a tua relação? Você é uma pessoa que tem uma boa relação com o dinheiro a ponto de gastar, 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 gastar? Ou você tem uma relação com o dinheiro a ponto de guardar, guardar, guardar e aí você promove a avareza? Também tem esse lado, né? Tem gente que é assim, geralmente touro é 880, então vocês têm que encontrar aqui o equilíbrio, tá? O equilíbrio com a tua vida financeira, ter uma boa relação com a tua vida material aqui, para que este projeto dê certo. Então, outra coisa, quer ver uma outra coisa que eles colocam aqui? Vamos ter flexibilidade, tá? Flexibilidade, principalmente para touro, que é autônomo, que é empresário. Talvez você pode ganhar dinheiro com aqui, você pode ganhar dinheiro ali, tem caminhos. A dispersão pode te prejudicar. E olha que a dispersão não é muito uma questão de touro. O touro é muito centrado, mas aqui você pode ter uma certa dispersão com dinheiro, tá bom? Então, vamos ficar atentos a isso, tá? Eu vou falar aqui para vocês um segundo ponto de desafio aqui. É outro aspecto agora. De um aspecto, vocês viram que eu tirei muita coisa. Agora é outro aspecto. Bom, o planeta Júpiter, eu já disse para vocês, ele tá ali ajudando. Então, ele tá ajudando com o quê? Com cursos, congressos, eventos, viagens, treinamentos, relações interpessoais, oportunidade para você aplicar o teu conhecimento com as pessoas certas, com um projeto certo. Isso é fantástico, né? Só que ele está fazendo um aspecto desafiador com a Vênus e com a Lua, tá? Então, o que é isso? Significa, e a Vênus é o seu regente. Então, aqui eu vejo que você tem medo, tá? Você vai ter que avaliar o medo, tá? Esse medo pode ser porque talvez você tenha que lidar com alguém que você não gosta, ou alguém que você tem algum desafeto, né? Ah, eu vou ter que trabalhar com uma pessoa que eu tenho um pouco de desconfiança, ou eu vou ter que lidar com uma pessoa que é uma pessoa que eu fico com medo de fazer negócio com essa pessoa, mas foi esse negócio que apareceu aqui, essa oportunidade que se apresentou aqui, porque aqui você pode passar por algum tipo de insegurança, que é uma insegurança que vai levá-lo a desperdiçar boas oportunidades, tá? Então tome muito cuidado, porque às vezes a gente erra ali no passado, e aí a gente fala assim, não, agora eu não vou errar, agora eu vou ficar atento, eu não faço nunca mais aquilo. Só que esse nunca mais, às vezes é um tiro no pé. Porque às vezes você tem aí a possibilidade de conhecer uma pessoa, fazer um bom negócio com uma pessoa, tá? Só que te exige um pouquinho mais, porque agora é como se você você está em outro cenário, passando por uma mesma experiência, mas num novo contexto, numa nova perspectiva. Então, aqui você pode ter medo de avançar, medo de crescer, gerado por insegurança, gerado por insatisfação, ou gerado porque eu não sei se é o momento. Então, geralmente os desafios que englobam o planeta Júpiter, ele está muito ligado, gente, com desperdício de oportunidades. Então, fique atento, analise com sabedoria. A outra questão, Touro, é o seguinte, do mesmo aspecto, tá? Eu quero que você preste atenção às inseguranças, inclusive para o campo amoroso, para o campo afetivo, né? Então, aqui fala muito assim, talvez você conta com uma situação que ela não vem ainda do jeito que você imagina. Tá? Aqui, gente, é uma coisa. Você viu que eu dei alguns exemplos, agora eu tô dando outro exemplo. Então, você não precisa viver todos, você tem que avaliar. Mas geralmente aqui pode ser também ligado à parte de insegurança no campo amoroso, tá? Por exemplo, às vezes
uma oportunidade profissional, ela pode fazer com que você se afaste da pessoa amada, ou que você busque outras rotas. Então, isso pode te gerar uma insatisfação. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. É assim, vamos imaginar que é, você gosta de uma pessoa. Pronto, vocês estão apaixonados ali. Mas aí aparece uma oportunidade para você de repente fazer negócio com uma outra pessoa, ou ter que viajar, ou ter que expandir para outro lugar. Só que aí você fica com medo de aceitar essa proposta, porque você não quer se afastar da pessoa amada. Entendeu? Então, ou seja, você está desperdiçando uma oportunidade muito legal, porque você está priorizando o afeto, o amor, e aí você deixa de crescer, deixa de prosperar. Entendeu? Aqui tem uma coisa muito de que você vai ter que ter muitos critérios para tomar uma decisão, porque talvez oportunidades de trabalho cheguem para você, mas que coloquem em xeque o teu relacionamento por distância geográfica ou por propósitos que desviam os ideais a dois. Enfim, tem alguma coisa nesse sentido, tá bom? Por exemplo, vamos imaginar também aqui, vou dar um outro exemplo. Às vezes aqui pode ser dessa forma, tira o amor, tira a parte amorosa. Mas vamos supor que de repente alguém te prometeu uma vaga numa multinacional e você ficou naquela expectativa. Ok. Aí, durante essa espera, você é chamado para trabalhar em outro lugar. Aí você fica assim, gente, mas e agora? A pessoa ficou de me dar, então será que eu aceito essa oportunidade? Ai, não sei, porque aquela pessoa ficou de me dar. E aí você deixa uma oportunidade ir embora. Então, cuidado com os desperdícios que de alguma forma ocorrem. Por quê? Porque afeta o teu emocional, afeta o seu psicológico, tá bom? Gerando desperdícios. Então, para alguns isso é medo, só medo, medo de crescer, medo de aparecer, medo de ter sucesso, traumas, às vezes são coisas que você vem acumulando internamente, que você precisa esse ano desenvolver a tua autoestima, tá bom? Então, já foi dito aí os desafios. E agora eu quero colocar para você um ponto, o terceiro ponto, que é méritos depois do esforço. Méritos que estão a caminho, mas depois do teu esforço, da sua dedicação, tá bom? O que acontece aqui? O planeta que fala sobre isso é o planeta Saturno. Saturno é um planeta em que a gente precisa se esforçar, se dedicar, se comprometer para dar certo, tá? E aí, me deu uma outra coisa aqui para falar para vocês. Gente, deixa eu falar uma coisa que veio aqui, que eu acho que é importante. Aqui também pode ser assim. Vamos voltar para o desafio. Vamos voltar para o desafio tópico 2. Porque aqui pode ser assim também. Vamos supor que você vai colocar uma pessoa para trabalhar com você numa área X. Só que talvez você fique com medo de colocar essa pessoa, porque essa pessoa pode roubar os seus clientes, ou essa pessoa pode roubar um espaço que é seu. Isso também pode ser um desafio aqui, tá? Pode ser um desafio. Aí, gente, eu não sei. Bom, tô falando tudo que eu vejo, vai me soprando aqui. É isso. Então, aqui tá falando, analise se isso aqui é o tipo de medo adequado para você, tá? Porque, de alguma forma, isso também vai te gerar desperdício. Entendeu? Tem uma questão de desperdício aqui por medo. E esse medo pode ser assim, nossa, vou entrar de licença maternidade. E aí eu vou e coloco alguém ali, e aí eu fico com medo se vai dar certo, ou se essa pessoa pode roubar meus clientes, ou se essa pessoa vai querer o meu lugar, ou se essa pessoa vai querer o meu cargo. Gente, eu não sei o que é isso. Isso aqui também pode até ser contratação, sabe? Aqui você vai lidar com uma pessoa muito boa.
tá? Muito boa mesmo. Então, talvez você se sinta um pouco ameaçado de alguma maneira. Analise aí. Isso aqui exige de você o quê? Autoestima, conscientização do seu potencial, ok? Então, agora sim eu vou falar para vocês de méritos depois do esforço. Bom, o planeta Saturno, que eu estava dizendo para vocês, ele é o planeta que é o único planeta que realmente nos dá méritos concretos, tá? Todos os planetas de alguma forma dão méritos, mas ele é um mérito concreto, um mérito pelo teu resultado, pelo teu esforço, pela sua dedicação, tá? E aí, o que eu entendo aqui? Eu entendo que é um ano, tá? Em que você vai, de alguma forma, ter que trabalhar a sua... fazer uma terapia, buscar o autoconhecimento, sabe? Olhar para dentro. Você tá num momento em que você não quer mais se envolver com algumas coisas. Você vai perceber que você quer fazer algumas pausas. Ou a vida te obriga a fazer uma pausa. Porque isso também é bem a cara de Saturno, né? Então, te obriga. Então, você acaba se vendo em experiências em que você precisa atuar mais nos bastidores de uma situação, em que você precisa diminuir o ritmo, em que você precise descansar, dar uma pausa, tá? Só que isso para você é visto como um obstáculo, como algo difícil. Então, por isso a necessidade do autoconhecimento, por isso a necessidade de você compreender as suas necessidades. Você precisa ter um campo de visão muito amplo, né? Então, por exemplo, aqui vamos supor que você queira engravidar, né? Uma gravidez, ela gera uma pausa, entendeu? Ah, não, eu não quero engravidar, mas eu engravidei. Então você vai ter que pausar, de alguma forma você vai ter que diminuir o ritmo, né? Ah, vai dar tudo certo, tá? Porque eu vejo que tudo vai acontecer muito organizado, muito estruturado, muito bonitinho aqui. Não tô vendo bagunça aqui, não. Vai dar tudo certo. Ah, de repente eu fui chamada para assumir um cargo em que eu vou atuar mais nos bastidores da empresa. Só que aí vão colocar uma menina lá no meu lugar, entendeu? Então isso te gera uma insegurança. Lembra que a gente falou lá? Alguém no teu lugar que você se sente inseguro. Mas aqui tá falando que é o preço a ser pago. Então, esse ano, ele é um ano que você pode, tanto você ter o desejo de fazer algumas pausas, e que eu acho que essas pausas, elas são interessantes, vendo pelo ponto de vista do planejamento. Então, vamos supor que talvez você esteja planejando um projeto que está bem alta aqui, que a gente viu que está em alta projetos, coisas boas, só que aqui você tem que atuar mais nos bastidores, ou atuar de uma maneira diferente, ou fazer pequenas pausas no ano. Então, Touro, esse ano ele pede muito para que você cuide da sua espiritualidade, para que você cuide do autoconhecimento, tá? Para que você realmente acredite no processo, confie, tenha fé, tá bom? Que tem coisas aqui que não estão no seu controle. Tem coisas aqui que aqui fala assim, tem que esperar, tem que se acalmar, entendeu? Ou seja, você vai conhecer pessoas novas, você vai ter projetos, você vai ter viagem, vai ter um monte de coisa legal. Só que aqui tá falando, a pausa, ela vem aqui batendo na porta. O autoconhecimento, ele vai ser essencial. O trabalho nos bastidores faz parte do processo. E tudo isso vai ser importante para o teu processo evolutivo. Touro, então, o que a gente vai fazer com isso?
a gente vai acolher. Acolha com sabedoria tudo que você está passando, tá? Porque aqui é um ano de grande aprendizado, é um ano para você realmente respeitar as fases da vida. Eu acho que é isso. Você precisa respeitar o teu momento que você está vivendo, respeitar a fase que você está atravessando, porque é uma inclusive, gente, essa fase vai ser maravilhosa, tá? Porque o Saturno, ele está fazendo um excelente aspecto com Plutão. Então ele está falando que você está altamente planejador, estratégico e que você está construindo algo muito bom para a tua carreira profissional. Ele faz um aspecto muito bom com Urano, que vai falando sobre a oportunidade de fazer uma inovação, de empreender, inclusive até financeiramente, empreender na tua empresa ou fazer algo novo. Só que a maneira como você vai atuar, ela vai mudar. Porque aqui você vai ter que, de alguma forma, se aquietar, se isolar um pouquinho, ficar um pouquinho quietinho, né? Buscar o silêncio. Então, é um ano excelente para terapia, autoconhecimento, processos de iniciação espiritual, né? Ai, de repente você vai no seminário espiritual da tua igreja, ou você vai passar por uma iniciação no axé, ou você vai, enfim, aqui é um ano em que os processos espirituais, eles são essenciais, tá? O autoconhecimento, para que você possa de fato entender a fase que você está passando aí, tá bom? E tudo isso, pessoal, fica muito forte, fica latente para você no primeiro semestre de 2026. O segundo semestre eu vou falar agora para vocês, tá? E o segundo semestre, ele é um segundo semestre muito agitado. Eu falo até brincando que é fogo no parquinho, e é mesmo. Então vamos entender como que tá tudo isso para você. Então eu vou falar de julho para você. Julho é um período aqui que fala muito sobre a tua comunicação, tá? Aqui você pode ter um pouquinho de dificuldade para se comunicar, tá bom? Mas talvez tudo bem. O importante é que você busque uma desenvoltura para se comunicar, inclusive para se relacionar com parentes, pessoas ali da sua convivência. E aí, Touro, nós temos um desafio aqui. Aliás, nós temos uma questão, porque o planeta não é um desafio, uma coisa boa. Daqui a pouco eu falo do desafio. Marte, ele está impulsionando o teu dinheiro. Então, aqui você começa em julho, você vai ter um impulso material. Você vai ter oportunidade para ganhar mais dinheiro. Olha que bacana. Tudo isso vem vindo para você de uma construção e de um planejamento que você já começou, que é um pouco do que eu disse para vocês, um trabalho nos bastidores, um trabalho que você não tem 100% controle daquilo, mas você atua de uma maneira muito coerente, muito planejada, tá? Então tá bem legal nisso. Agora, aqui, segundo semestre, o planeta Júpiter, ele vai entrar no signo de Leão. E ele vai mexer muito com temas de família, casa, propriedade, lar, tá? E aqui, Touro, nós temos um desafio para você, porque aqui, se você tem algum tema burocrático para ser resolvido, com alguma propriedade, algum imóvel, ou um tema em família, se não tem questões judiciais, aqui pode ser você tendo que ter um julgamento de uma situação. Sabe quando a vida te coloca numa postura em que você tem que olhar para a situação com mais amor, com mais sabedoria, para que você não pise na jaca, tá? Mas aqui, vamos supor que você queira comprar um imóvel, é um imóvel de uma herança, de uma partilha, então aqui você vai ter que mexer em algum dinheiro, aqui pode ser que você mexa mesmo nesse imóvel, tá? Então, aqui você tem uma decisão para tomar. Julho. Tá bom? Vamos lá para agosto. Bom, agosto, nós temos aqui,
Eu anotei tudo aqui antes. Vamos lá. Agosto, nós temos aqui um eclipse solar, tá? 12 de agosto é um eclipse solar. Eu já vou dizer para você o que você pode esperar desse eclipse solar. Aqui nós temos um eclipse que está mexendo com um imóvel, uma propriedade que você vai comprar, tá? Aqui, assim, se você quer comprar um imóvel, aqui talvez você tenha a oportunidade de adquirir esse imóvel. Aqui, esse eclipse, ele gera uma fluência com uma propriedade. E aí, lembra que o eclipse, ele se desdobra ainda 90 dias, aquilo vai se desdobrando, tá? Então, lembra também que Júpiter tá ali, Júpiter tá expandindo, tem coisas boas. Aqui, a Vênus, ela fica em destaque aqui. A Vênus, ela tá trazendo para você uma necessidade de se organizar na sua rotina e no seu trabalho. A Vênus está te ajudando. Aqui você tem uma boa relação com prestadores de serviço. Aqui você está com uma rotina que você consegue ver que tá, sabe, que tem um equilíbrio. Você está querendo se equilibrar, cuidar da sua saúde, inclusive. Tem muito esse ponto, cuidar da saúde, bem-estar, uma rotina construtiva. A única coisa é que a Vênus, ela não está interessante, ela tá boa, mas ela tem aspectos negativos, porque ela vem falando que você precisa aqui fazer algumas escolhas, escolhas melhores no seu trabalho, escolhas melhores para a sua rotina, tá? E que você tem muitas dúvidas, se você deve ou não escolher isso, se você deve ou não fazer aquilo, tá? Isso aqui, Touro, pode afetar a tua saúde. Então, é um período aqui que você tem que olhar um pouquinho para a tua saúde. Cuidado com desgastes, cuidado com intoxicação alimentar, cuidado com infecções, cuidado com alimentação, tá? Porque aqui você tá um pouco fragilizado, porque você tem que tomar decisões. Entretanto, tá muito bom. Tá bom. Aí nós vamos agora para o mês de setembro. Ó, setembro nós temos como protagonista Mercúrio. Antes era Vênus, aqui é Mercúrio. Então, Mercúrio, ele tá colocando o que em pauta? As dúvidas, tá? Ainda tem muita dúvida, tem muita coisa que você analisa, tem muita coisa que você reflete. É um período que talvez aqui vai mexer muito com a tua autoestima, vai fazer você ter que repensar sobre algumas coisas, onde a prioridade é o teu bem-estar, onde a prioridade são filhos, onde a prioridade ela tá em outro lugar, tá? E aqui você tá um pouco inseguro, tá bom? Mas é uma insegurança que eu tô trazendo aqui para que você vença essa insegurança, porque o caminho tá de alguma forma bom aqui. Talvez você queira resolver questões financeiras com alguém também, tá? Mas aqui a pauta é o trabalho e autoestima e bem-estar, tá bom? Então aqui é um período para você avaliar os movimentos que você quer fazer no seu trabalho, porque ainda tem aquelas dúvidas ali pairando, tá? Vamos para outubro. Aqui em outubro nós temos uma tensão, então aqui realmente o bicho pegou. Bom, ainda sobre trabalho. O mês de outubro, você vai estar com isso melhor elaborado. Então, lembra que lá no mês de agosto, estava falando que você quer buscar mais bem-estar no teu trabalho. Ok. Aí, no mês de setembro, falou de dúvidas. Ok. Quando chega em outubro você vai, de fato, compor o que você precisa fazer no seu trabalho melhor, tá? Aqui fala muito das exigências, fala muito da maturidade, do seu esforço, do seu comprometimento, cuidado com a sua saúde, aqui pede cuidado com a saúde, tá? E aqui sim, realmente você tem um problema com alguém, tá? Aqui você vai ter problema com uma pessoa. Esse problema pode ser que vocês precisam sentar para conversar sobre dinheiro, sobre questões materiais. Para alguns isso aqui pode ser o relacionamento,
Para outros, aqui pode ser uma sociedade, uma parceria de negócios, tá? Mas aqui sim você vai ter que realmente delinear com essa pessoa como que vocês podem construir um cenário mais interessante, visando uma troca justa aqui, tá bom? E aí, nós vamos lá para o mês de novembro. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Lembra que eu falei para vocês que o mês de novembro nós temos um mérito, acho que eu não sei se eu falei para vocês, mas assim, lembra aquele tópico méritos que vão te gerar, méritos que você alcança pelo méritos depois do esforço? Então, qual que é o teu esforço? Onde é que você tem que se esforçar, que eu disse lá atrás? Autoconhecimento, terapias, trabalho nos bastidores, momento de pausa, de parada, de meditação. Então, aqui em novembro ele é um mês maravilhoso para isso. Aqui você vai estar tomando uma decisão em silêncio, ou tendo uma percepção muito interna, muito íntima daquilo que você precisa realizar, tá bom? Porque aí, Touro, a gente vai para dezembro. Então, dezembro, ele é um mês que ele tá puxado, tá? Por quê? Porque ele faz tensões, inclusive a Vênus está tenso com Plutão, Marte está tenso com Mercúrio e Urano. Então, assim, é um mês agitado aqui, tá? E que no teu caso, essa situação, ela envolve muito decisões financeiras aqui, com foco no teu bem-estar, com foco naquilo que é importante para você. Talvez você tenha aqui o desejo de inovar algumas coisas, de ter mais espaço, de ter mais liberdade, para você poder dar conta de tudo que está acontecendo aí, tá? É um desafio, mas é um desafio superável, que dá para você avaliar o que é melhor. De repente aqui pode ser que você queira mudar até de local de trabalho, ou você queira mudar de área, ou você receba novas propostas aqui, tá? Então, ainda tem um pouco aquela tensão no relacionamento, essa tensão envolve dinheiro, então essa relação pode ser ainda uma parceria, pode ser ali o seu companheiro, a sua companheira, coisas que você precisa alinhar financeiramente com alguém aqui, tá? Aí a gente termina aqui, você fala assim, porra, nossa, não pode falar isso, né? Poxa, nossa, então nem vou me relacionar com ninguém, né? Veja bem, aqui é uma previsão. E eu preciso dizer para vocês que o segundo semestre é fogo no parquinho, tá? Então, aqui não é... O que você tem que entender dessa previsão? Que se você for fazer uma parceria, ou se você é casado, é um ano que você e essa pessoa vão ter que sentar e conversar sobre estratégia financeira. É isso. Não significa que vai ser um desastre, ou que vai dar tudo errado, mas significa que desse ano não passa. Então vamos supor que você já é casado, você está num relacionamento em que você vê que teu marido, a tua esposa tá com dificuldade financeira, ou passa por uma situação material que te gera algum incômodo. Eu quero que você entenda que isso não tem nada a ver com separação, com divórcio, tá? Para alguns pode gerar isso, mas não é para todos. Mas é um ano em que vocês vão ter que sentar e conversar. Vai ter que sentar e conversar, vai ter que chegar e colocar. E outra coisa, essa pessoa que está aqui, às vezes não é relacionamento. Às vezes é um irmão, às vezes é uma mãe, é um pai, é um parente, às vezes é uma outra pessoa. Entendeu? Então, acalme teu coração, tá? Mas que tem aqui uma situação que você vai ter que sentar e conversar sobre money, grana, vai ter, tá bom? E isso faz parte da previsão. Então, vamos lá. Nossa, Paloma, eu tô casada, mas meu marido realmente, ele tá com um problema financeiro, então é um ano que vocês vão ter que sentar e resolver isso.
Nossa, Paloma, eu tenho um sócio, a gente tem uma situação ali, então, segundo semestre a coisa, o caldo vai engrossar. É isso, tá bom? Não deixe de viver por causa disso, pelo amor de Deus, tá bom? Senão eu não paro de fazer previsão para vocês. Pronto. Vocês acham que eu fico vendo o céu para fazer? Eu não, eu vou vivendo. Aí às vezes eu pego assim 2 vezes no ano que eu olho o meu mapa, eu analiso, mas eu não fico lá, ai, faço isso, não faço, eu tenho que eu aprender a tomar as minhas decisões. Então, o que vai te ajudar a tomar decisão é o autoconhecimento, tá bom? Então é isso, Touro, que eu tenho para você, que você tenha aí um ano abençoado, de muita luz, que 2026 você realize seus sonhos, concretize suas metas e ano que vem eu tô aqui com você. Continuamos juntos aqui no canal, tá bom? Um grande beijo e um feliz 2026.